Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Dando Pitaco e hoje conversando aqui com a presidente do CIT, Paulina Almeida, que vai falar sobre o plano de carreira dos servidores da educação do estado do Piauí. Olá, Paulina, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Renato. Estamos aqui para prestar esclarecimentos sobre o plano de carreira da educação. Então, primeiro, da gente perguntar como estão os avanços, é bom explicar para quem está nos acompanhando o que é o plano de carreira dos servidores do Estado. Então, o plano de carreira dos trabalhadores em educação, ou qualquer plano de carreira, é a maior política de valorização de uma categoria. É nela que vai conter toda a vida, toda a carreira daquele trabalhador e daquela trabalhadora, ao longo que ele tiver ativo, mas também vai conter as informações enquanto aposentado. Que benefícios esses servidores terão? Então, os benefícios é porque o plano de carreira vai tratar da questão de toda a sua carreira, dos níveis, das classes, como é que ele ascende no nível e na classe, vai tratar sobre a tabela salarial, vai tratar sobre a questão das gratificações, né? O período de aposentadoria, né? Como é que ele se aposenta. Então, tanto do professor como do funcionário de escola. Então, é toda uma política que trata dentro do plano de carreira. Então, a parte mais importante de uma categoria é esse documento, é essa lei que chama-se plano de carreira. Agora, Paulina, se não tem esse plano de carreira ainda no estado do Piauí, o plano de carreira dos servidores da educação, como é que é feito hoje? Para as pessoas terem... Na verdade, Renato, nós temos um plano de carreira. É porque ele está vencido. Vencido assim, está defasado. O nosso plano de carreira é de julho de 2006. Então, de lá para cá, tiveram alterações na LDB, houve a aprovação da lei das diretrizes nacionais de carreira, que é a nível nacional, onde reza toda essa questão da construção do plano de carreira, sobre formação, sobre a carreira, não é? Sobre as condições de trabalho da categoria da educação. Então, houveram ao longo de 2007 para cá essas alterações, essas leis novas. Então, por isso que nós estamos buscando a reestruturação do nosso plano de carreira ainda para esse ano de 2026. Que prejuízos tiveram esses servidores tendo esse plano defasado? Muitos prejuízos. A exemplo dos percentuais, né, salariais a cada ano, porque mesmo a lei do piso dizendo que percentual a cada ano, no mês de janeiro, deve ser colocado para os trabalhadores em educação, os governos não obedecem, não é? Eles deixam para trás. Então, nós tivemos muitos prejuízos. E quando a lei ela não está formalizada, não está atualizada, então isso gera um prejuízo. E também o nosso plano de carreira, esse que está vigente até hoje, até a hora que for aprovado esse novo, lá a questão das mudanças de classe, que é a formação do trabalhador, e a mudança de nível diz respeito à questão de tempo de serviço, lá está colocado em valores nominais. E a gente agora está atualizando, colocando em percentuais, porque aí não fica defasado. Agora, professora, desde 2007 o CIT vem tentando a atualização desse plano, é isso? Ou não? Não, nós ficamos um bom período, não é, trabalhando esse plano, como até hoje, mas chega uma hora, quer dizer, de 2007 para cá, vai fazer o quê? 20 anos, não é isso? Uhum. Ele foi aprovado em 2006. Então, ele tem 20 anos, na verdade, julho de 2006. Então, o que é que acontece? A gente vem tentando de um certo tempo para cá e agora a categoria não aceita, não é, que esse plano não seja aprovado ainda esse ano de 2026. Então, a categoria tem cobrado e com toda razão nós precisamos, não é, e o governo precisa entender da necessidade de aprovar
não é, esse plano de carreira ainda agora em 2026 para que ele tenha vigência no ano de 2027. Tá certo. Então está acontecendo uma negociação com o governo para a aprovação desse novo plano de carreira, é isso? Nós estamos fazendo um estudo desde 2025. Então, em 2025, o governo, a Secretaria de Educação, em nome do governo, solicitou que o Sint Piauí apresentasse uma proposta. E nós entregamos essa proposta escrita, a proposta de lei, a minuta, não é? No dia 28 de agosto de 2025. Portanto, Renato, vai completar um ano. Então, a categoria não aguenta mais. Portanto, nós temos pressionado e a cada mês, sim, nós temos sentado com a Secretaria de Educação, a de Administração, a CEPLAN, a Fazenda e a SERES para fazermos essa negociação. A última reunião que houve foi essa segunda-feira, dia 6. E nós temos, de certa forma, avançado, porque nós temos construído o texto para e passo, já temos consolidado o texto praticamente todo. O que está faltando nesse momento, que ficou para a próxima reunião no início de agosto, é a questão dos percentuais entre os níveis e entre as classes, tanto para professor como para funcionário. Faltou também a questão das gratificações, que são em percentuais, tanto para professor como para funcionário. Ou seja, o que está faltando é a discussão daqueles pontos que tem ônus, né, que diz em relação à questão de dinheiro. Aí não tem consenso nesse caso. Porque nós ainda não chegamos lá. Nós apresentamos uma proposta com percentuais e ainda não chegamos lá. Então, está previsto para a próxima reunião, no início de agosto, que a gente chegue nesse ponto para que haja uma negociação desses percentuais que foram apresentados pelo Sint e qual é a proposta do governo. Entendeu? Entendi. Então, quais são os pontos que já são consensual? Já são consensuados vários pontos, como a formação dos profissionais de educação. Foi consensuado também a questão daqueles profissionais do magistério que tem 20 horas, a possibilidade que ele agregue mais 20 horas para ficar com 40 horas, não é? Falta negociar a questão da quantidade de níveis, porque hoje no passado nós tínhamos 8 níveis, foi mudado para 4 e nós estamos voltando para que tenha 10 níveis. As classes também, nós estamos alterando. Não, as classes permanecem do mesmo jeito. Então, são pontos que nós já conseguimos negociar e outros que têm ônus, né, para a Secretaria de Educação, que eles querem que a gente negocie na próxima reunião e dizer: o Sint Piauí está fundamentado da necessidade dessa negociação o mais urgente possível. Porque a categoria reclama com razão e nós precisamos que seja aprovado antes de outubro. A senhora acredita que o governo também está querendo aprovar isso? Olha, o debate está acontecendo, ele está fluindo. Se vai ser aprovado ou não, o Sint Piauí vai dar pressão, que o Sint é o representante da categoria. Inclusive, nós vamos fazer uma Assembleia Geral agora no início de agosto para ouvir a categoria. O que é que a categoria está pensando diante da proposta que nós já temos em mãos. A aposta do Sint é que seja aprovada até outubro. Sim, nós estamos solicitando da Secretaria de Educação. Até porque, Renato, quem empurrou com a barriga essa proposta de plano de carreira para 2026, um ano eleitoral, foi o governo do Estado, não foi o Sint Piauí. Porque quando a Secretaria de Educação botou a faca no nosso pescoço, ou seja, pedindo imediatamente que a gente apresentasse uma proposta, nós assim apresentamos no dia 28 de agosto, ou seja, vai fazer um ano. Tem municípios, tem estados que fazem um plano de carreira no máximo em 2 meses, porque tem discussões mais rápidas. Aqui no estado do Piauí, ela é de mês em mês. Mas nós apostamos, diante da força do Sint Piauí, que nós conseguiremos. Paulina, professora Paulina, já a gente vai saber como esse novo plano beneficia apenas a professores ou servidores ou não.
se é todo mundo da educação, mas a senhora vai dar essa informação daqui a pouquinho, porque a gente vai ver aqui nos nossos apoios aqui, a Prime Móveis Planejados e também o San Diego Empreendimentos, tá certo? A gente vai aqui rodar aqui essa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta para saber quem que vai ser realmente impactado com esse novo plano de carreira, tá bom? Certo. Muito bem, nós estamos de volta com a nossa conversa com a Paulina Almeida, presidente do CIT, falando sobre o plano de carreira dos servidores da educação. E a pergunta que a gente deixou na saída do bloco era justamente essa. Esse plano vai atingir todos os profissionais ou apenas professores? Certamente, todos e todas serão valorizados. Professores, não é? Professoras, funcionários de escola e também os aposentados, não é? Porque aqueles aposentados que aposentaram com a paridade, eles estarão contemplados no plano de carreira. Então, a tabela salarial que já foi entregue na proposta que o governo tem, lá está contemplando a todos e a todas. Então, por isso que eu digo que é a maior política de valorização dos profissionais de educação. Dizer também, Renato, que nós conclamamos que a categoria fique ciente dessa necessidade, desse compromisso de nós estarmos unindo forças para a aprovação do plano de carreira. Porque aqui eu culpo também não só o governo, mas também os deputados e deputadas do estado do Piauí, porque nós teremos que mobilizá-los, porque além do governo, também dependemos do apoio para a aprovação desta tão importante lei na Assembleia Legislativa. Como é que os deputados têm recepcionado esse projeto? Olha, nós não temos procurado ainda, porque nós estamos buscando essa procura, nós vamos buscar essa procura aos deputados e deputadas na hora que o governo sinalizar que está tudo ok. Porque é o governo que manda para a Assembleia. É, o governo que manda. Então, quando ele sinalizar que já vai enviar para a Assembleia Legislativa, então é a hora que nós vamos, com a categoria, mobilizar os deputados e deputadas. Por isso que nós queremos, antes de outubro, antes do período da eleição. Por quê? Porque aí nós vamos saber qual é o deputado e a deputada que tanto fala de prioridade para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Então, é nesta hora que nós vamos saber qual é aquele ou aquela que, de fato, vai apoiar a valorização dos profissionais de educação. Ainda hoje, Renato, o Piauí é um dos estados que paga o pior salário do Brasil. Então, o governo do Piauí, ele fala tanto de modernização, de inovação, mas ele precisa botar a mão na consciência e entender que para a educação estar de qualidade, ser desenvolvida de qualidade, ele precisa prioritariamente valorizar os profissionais de educação, seja professor, seja funcionário de escola. E esse plano de valorização, que é dessa carreira, de que forma ele chega na qualidade de ensino? A senhora acredita que... Ele vai chegar sim. O que nós construímos e a proposta que está sendo avaliada e consolidada até agora, porque não chegamos nos percentuais, tem sido uma proposta que de fato vai valorizar os profissionais de educação. Valorizando os profissionais, o resultado está no ensino? O resultado é positivo, com certeza, na aprendizagem dos nossos estudantes. Olha, países desenvolvidos conseguiram esse desenvolvimento passando pela educação. Até porque não há como chegar a um desenvolvimento, um nível de inovação maior se não passar pela valorização dos profissionais de educação. E essa valorização, ela é um tripé embasado em carreira. A nossa carreira tem que ser valorizada, né? Valorizar pelo tempo de serviço e pela formação, mas também
trabalhar a formação inicial e continuada dos professores e dos funcionários e também valorizar as condições de trabalho. Não há professor, não há funcionário que desenvolva um bom trabalho se não tiver a motivação de um ambiente bem estruturado e que tenha motivação. Professora, o governo fala em melhorias na educação, ensino de tempo integral, fala também em melhoria da educação, claro. E agora também está encarando esse plano de carreira. Com tudo isso, qual a avaliação que a senhora faz hoje da educação do estado do Piauí? A senhora disse que os professores ganham menos que os outros estados. Mas a educação em si, como é que a senhora faz essa avaliação? Olha, certamente a educação do Piauí, ela melhorou, ficou num patamar melhor. Não é? O que tem formação, embora nós do Sint Piauí não concordemos com o modelo de formação que é aplicado, porque muitas vezes é por essas instituições que nunca pisaram no chão da escola. São as fundações, são as ONGs, não é? O Todos pela Educação, o Itaú Unibanco. Então, nós gostaríamos... Por que não consegue fazer isso? Nós não concordamos com aquele que traz um remédio para a escola pública quando ele nunca pisou na escola pública. Então, a nossa defesa, enquanto sindicalista, é que a formação dos professores e dos funcionários seja ministrada pela academia, ou seja, pela UESP, pela UFP ou pelo IFP. Então, não tem essas instituições públicas. Por que entrega essas fundações? Isso a gente gostaria de saber. Eu acho que é o mercado, né? O desejo de privatização, o desejo de mercantilização da educação, porque a gente sabe, Renato, que a partir da reforma do ensino médio, né, que houve no Brasil, no governo federal anterior, a gente entende que isso ficou muito aflorado, não é? Essa mercantilização, essa privatização, sempre colocando as coisas da educação para o ralo do setor privado e o dinheiro da educação, que é um recurso carimbado, indo para o setor privado. Então, isso a gente não concorda. Então, o que nós defendemos é que a formação seja ministrada pela academia para os professores e para os funcionários de escola. Nós entendemos que, assim, a educação pública melhoraria muito e muito mais. Professora, voltando aqui para o plano de carreira. Se esse plano de carreira não for aprovado até outubro, qual será o próximo passo do Sint? Olha, nós já vamos fazer uma consulta à categoria agora no início de agosto, logo após o governo fazer essa reunião, que são essas secretarias que eu citei aqui, SEDUC, SEAD, Cefaz, Ceplan e SERES. Então, nós faremos essa reunião, está previsto para o dia 4 de agosto, e por volta do dia 5 ou 6 nós iremos aprovar uma Assembleia Geral, onde nós vamos colocar como está a situação, porque nós acreditamos que nesse início de mês, de agosto, nós discutiremos os percentuais entre os níveis e as classes, que é um passo importante. Então, na hora da Assembleia Geral, nós já vamos ter essa informação. Então, nós acreditamos que a categoria vai dar a sua opinião. E nós fazemos aquilo que a categoria... A senhora acha que ainda vai ter quantas reuniões ainda para até se chegar à aprovação? Porque a senhora disse que está faltando apresentar os percentuais, a questão... Eles colocam sempre que tem que ter o impacto financeiro, não é? Então, eu acredito que agosto e setembro, não é? Nós ainda teremos essas reuniões, mas até setembro nós temos que ter também a aprovação do plano de carreira, porque se não tiver, a categoria não vai suportar, porque nós estamos visitando as escolas e é isso que eles estão dizendo. A senhora que participa da reunião enxerga a vontade do governo em aprovar? Eu enxergo uma possibilidade e a gente tem questionado na mesa de negociação. Nós temos feito essa pergunta. A categoria quer que o plano de carreira da educação seja aprovado esse ano.
nós vamos conseguir essa aprovação esse ano, e a resposta que a gente obtém é que sim. E nós temos que acreditar e vamos lutar para que isso aconteça. Tá certo. Então, professora, a gente, claro, vai ficar acompanhando essa negociação, torcendo para que dê certo, já que é para a melhoria da vida dos profissionais da educação e, consequentemente, dos alunos da educação. Mas a gente fica aqui com o espaço aberto para a categoria vir também falar para a comunidade, para a sociedade, que às vezes as pessoas pensam que é um problema só do professor, mas é um problema de toda a sociedade, porque o resultado final está lá na educação dos filhos de toda a sociedade, não é isso, professor? É verdade, Renato. Esse é um problema que não é apenas, como você bem coloca, do Sint Piauí, dos educadores, mas é uma situação que a sociedade tem que tomar partido, não é? Porque muitas vezes esses candidatos a deputado, deputada e os candidatos a governo do estado falam muito dessa prioridade, a educação, a saúde, a assistência social, segurança, não é? Mas na hora da prática, não coloca isso em prática, deixa em segundo plano. A gente observa muitas questões onde nós temos ficado em segundo plano. Não é? Claro que nós estamos avançando nessas discussões, claro. Esta semana mesmo, no mês de junho, saíram 1.157 mudanças de níveis que são do magistério. Ontem saíram 147 mudanças de classe, que é do magistério também, e saiu um número ainda pequeno de mudanças de padrão, que é relacionado aos funcionários de escola, que são progressões, que eles progridem, recebem um valorzinho a mais no seu contra-cheque. Isso é importante, isso é avanço, isso é luta do Sint Piauí. Mas é claro que o mais importante do que tudo isso é a aprovação do plano de carreira. Isso nós não abriremos mão. Nós queremos o plano de carreira aprovado antes de outubro, porque ele tem que ter vigência no ano de 2027, iniciando o ano em janeiro já com a vigência. Isso nós estamos lutando e vamos permanecer em luta constante para que essa aprovação seja consolidada. Muito obrigado, professora, por estar aqui no Dando Pitaco. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos em aberto para vir muitas e muitas vezes. Obrigada. Então, esse foi mais um Dando Pitaco, mais uma edição do Dando Pitaco, em nome de San Diego Empreendimentos e Prime Móveis Planejados. Até o próximo.